já teve aquele momento em que pensou, nossa, se eu soubesse disso antes, minha vida teria sido muito mais fácil. Tipo, um segredo que te ajudasse a entender as mulheres de um jeito que evitasse aquelas situações constrangedoras, sabe? Aquele papo que termina com você se perguntando: o que foi que eu fiz de errado? Pois é, eu também já passei por isso. E mais vezes do que eu gostaria de admitir. E se eu te contar aqui hoje, vou te revelar 7 coisas que eu queria muito ter sabido sobre as mulheres quando eu era mais novo. Essas dicas teriam me poupado de tanta dor de cabeça e, sério, teriam me ajudado a criar conexões muito mais legais. Seja pra um date, uma amizade ou só pra me sentir mais confiante no rolê. Então, pega um café, senta aí e bora mergulhar nesse universo fascinante da cabeça delas, porque os próximos minutos vão te mostrar como elas pensam e como você pode usar isso pra construir laços incríveis. Preparado? Então segura, que essa vai ser uma conversa daquelas. Antes de começar, eu também gostaria de deixar um adendo de que eu também já me senti completamente perdido conversando com mulheres. Sabe quando parece que vocês estão em planetas diferentes? Eu achava que o problema era só comigo, que eu não tinha o jeito, ou sei lá, mas com o tempo descobri que não é bem assim. Ninguém ensina a gente a enxergar o mundo pelo lado delas, e é por isso que essas 7 lições são tipo um mapa do tesouro. Cada uma delas é uma peça para entender melhor como elas funcionam, e de quebra, como você pode ser um cara mais interessante, mais genuíno e, por que não, mais confiante. Então bora! Quando eu era mais novo, minha estratégia para impressionar uma garota era tentar ser o centro das atenções. Sabe como é? Contar histórias épicas, soltar uma piada atrás da outra. O cara foi lá em cima, não entendeu nada, daqui a pouquinho ele saiu correndo. Mostrar que eu era o cara, só que na real eu tava errando feio. Sabe o que elas realmente percebem? Quando você escuta de verdade. Não é só ficar balançando a cabeça enquanto pensa no que vai dizer depois. Eu já fiz muito isso, confesso. É prestar atenção no que ela tá falando, captar as emoções, fazer perguntas que mostram que você tá realmente ligado. Tipo, se ela tá contando que teve um dia péssimo porque brigou com uma amiga, ao invés de mandar um relaxa, isso passa, tenta algo tipo, nossa, deve tá sendo chato pra caramba. Como você tá lidando com isso? Parece uma coisinha boba, mas isso cria uma conexão que ela vai sentir na hora. E o melhor de tudo, você não precisa ser um mestre da conversa pra fazer isso. É só mostrar que você se importa, que tá ali de verdade. E por falar em se importar, tem outra coisa que eu demorei pra sacar. Elas são mestres em captar detalhes. Sério, eu achava que mulheres repararem em tudo. Tipo o jeito que você respondeu uma mensagem, a expressão que você fez num rolê, ou até a forma como você cumprimentou alguém, era algum tipo de superpoder pra me zoar. Mas não, cara. É só o jeito delas de entender o mundo. O brócolis é o segredo. Elas estão sempre juntando as pecinhas pra descobrir quem você é de verdade. E isso não é defeito, é uma habilidade foda. Quando eu comecei a perceber isso, mudei minha abordagem. Ao invés de ficar na defensiva, tipo, nossa, ela tá exagerando, comecei a usar isso a meu favor. Comecei a mostrar quem eu sou nos pequenos gestos. Um elogio sincero, tipo, cara, você tava tão à vontade hoje, foi massa te ver assim. Ou até uma mensagem simples, tipo, tô com saudade, bora tomar um café qualquer hora. Esses detalhes ficam gravados na cabeça delas. E é assim que você começa a construir algo especial que vai além de uma conversa qualquer. Falando em construir algo, outra lição que eu queria ter aprendido antes é sobre o que significa segurança pra elas. Quando eu era mais novo, achava que ser protetor era chegar resolvendo todos os problemas, tipo um super-herói de filme de ação, mas ó, segurança pra elas é bem diferente, é sobre fazer com que ela sinta que pode contar com você, que você tá ali, mas sem aquele clima de controle, sabe? Sem fazer ela sentir que tá sendo sufocada. Por exemplo, se ela te contar que tá nervosa com uma prova ou um rolo no trabalho, às vezes ela não quer que você chegue com a solução na ponta da língua. O que ela quer é que você escute e mostre que entende. Tipo, poxa, deve estar sendo pesado mesmo, mas eu sei que você vai tirar de letra. É dar espaço pra ela ser quem é, mas com você como um porto seguro. Quando você acerta esse equilíbrio, cara, ela começa a te ver de um jeito diferente, no melhor sentido possível. Isso é algo que faz toda a diferença, pode confiar. Já que falei em confiança, tem uma coisa que eu percebi com o tempo que mudou muito minha visão. Às vezes, elas testam a gente. Sabe aquele momento em que uma mulher faz uma pergunta meio estranha ou age de um jeito que te deixa pensando, pera, isso foi um teste, né? Eu já passei por isso várias vezes. E olha, às vezes é teste mesmo, mas não é porque elas querem te sacanear ou te deixar no canto da parede. Na real, elas estão tentando entender se você é consistente, se você é quem diz ser. Tipo, se você vive falando que é tranquilo, mas surta por causa de uma discussão boba, elas vão perceber na hora. A dica aqui é simples, mas poderosa. Seja você mesmo, sem tentar bancar um personagem. Quando você é autêntico, esses testes viram só parte da conversa, e ela começa a confiar mais em você. E confiança, meu amigo, é a base de qualquer relação. Seja um romance, uma amizade, ou até um papo rápido num bar. Por falar em ser autêntico, outra coisa que mudou completamente meu jeito de pensar foi perceber que um cara com propósito é tipo um imã. Quando eu era mais novo, achava que pra chamar a atenção de uma mulher, bastava ser engraçado, ter um papo afiado, ou sei lá, mandar aquela cantada que vi num filme. Você é mimada? Sim.
Me apaixonei. Mas com o tempo percebi que elas se sentem muito atraídas por caras que têm um norte e sabem o que querem da vida. E não é sobre ter grana ou ser famoso não. É sobre ter algo que te faz levantar da cama com brilho nos olhos. Pode ser um projeto no trabalho, um hobby que você curte pra caramba, um sonho que você tá correndo atrás, qualquer coisa que mostre paixão. Quando você fala com vontade sobre algo que te move, elas notam. Então, se você tá meio perdido sem saber o que te motiva, tenta descobrir isso. E ó, não precisa ser nada gigante. Até aprender a cozinhar uma receita nova ou cuidar de um jardim já conta. Na moral, quanto tempo tu não capina esse quintal seu, maluco? Não dá não, mano. Tô passando fome não, mano. Cê é doido? Vem você capinar isso aqui, tô indo embora, mano. Dá não. De escravo só tem a cor, mano. Dá não. E você vai ver como elas se aproximam naturalmente. Enquanto você tá mostrando quem é, outra coisa que faz toda a diferença é entender que elas querem parceria, não competição. Sabe aquele papo de quem tá na vantagem numa conversa ou num relacionamento? Eu caí nessa cilada várias vezes quando era mais novo. Ficava tentando ganhar a discussão, provar que eu tava certo, como se fosse um debate na escola. É só uma simples pergunta, sim ou não. Por que você cortou praticamente toda a verba dos programas que protegem as mulheres? Mas a real é que mulheres querem alguém que seja parceiro, não adversário. Se ela te desafia numa conversa, não é pra te derrubar, é pra ver se você consegue construir algo junto com ela. Tenta ouvir o lado dela, dizer algo tipo, tá, entendi o que você tá falando, bora pensar numa solução juntos. Isso cria um clima de time, e é aí que as conexões de verdade nascem. Aprendi isso na marra, mas cara, é algo que transforma qualquer relação. E pra fechar com chave de ouro, uma lição que parece óbvia, mas é tipo um plot twist da vida. No fundo, elas são tão humanas quanto a gente. Às vezes a gente coloca as mulheres num pedestal ou acha que elas são um enigma impossível de decifrar. Eu já pensei assim, não vou mentir, mas ó, elas sentem as mesmas coisas que a gente. Inseguranças, medos, vontade de ser amadas, de se conectar com alguém. Quando você começa a enxergar elas como pessoas, com sonhos, defeitos, dias bons e dias ruins... Ô desgraça de trem difícil de peneirar, vou peneirar essa desgraça. Peneira essa porra, isso. Tudo fica mais leve. Ao invés de tentar conquistar alguém, você começa a criar laços de verdade. E isso é o que faz qualquer relação valer a pena. Seja um romance daqueles de cinema, uma amizade para a vida toda ou até uma conversa de bar que te marca. Quando você entende isso, o jogo muda de figura. Agora deixa eu te perguntar, qual dessas lições te fez parar e pensar, nossa, eu preciso mudar isso agora? Porque sério, se eu soubesse dessas coisas lá atrás, teria evitado tanta cilada e construído conexões muito mais legais. E a boa notícia é que nunca é tarde para começar, então que tal colocar uma dessas dicas em prática hoje? Pode ser ouvir mais na próxima conversa, prestar atenção nos detalhes ou só ser mais você mesmo, sem medo de se mostrar. Pequenas mudanças levam a resultados gigantes. Confia em mim. E ó, antes de fechar, deixa eu te contar uma história rápida que resume bem isso tudo. Teve uma vez que eu tava conversando com uma amiga e ela tava super chateada por causa de um rolo no trabalho. Minha vontade inicial era dar um monte de conselhos, chegar com a solução pronta, sabe? Mas aí lembrei dessa coisa de ouvir mais, de estar presente, então só escutei, fiz umas perguntas, mostrei que tava ali com ela. No final ela virou pra mim e disse, nossa, você não sabe como isso me ajudou. E eu nem tinha falado quase nada. Isso só me mostrou como essas lições são poderosas na prática e como elas podem transformar a forma como a gente se conecta com as pessoas. Então é isso. Essas 7 lições são tipo um guia pra navegar melhor pelas relações com as mulheres e de quebra pra se entender melhor também. Se você curtiu esse papo, dá aquele like maroto pra fortalecer o canal. E se quiser mais dicas assim, se inscreve e ativa o sininho, porque tem muito conteúdo foda vindo por aí. Tô contigo nessa jornada e foi massa te ter aqui até o final. Valeu de coração e até a próxima.